Muito boa noite a cada um de vocês. É sempre um prazer enorme ver todos vocês por aqui. É sempre muito bacana a gente estar conectado aqui, podendo conversar com vocês, transmitir um pouco do nosso conhecimento. E hoje, numa noite muito especial, com esse nosso convidado mais do que especial aqui, o Marcos Teixeira, vulgo Marcão, nosso amigo, está junto aqui com a gente. E o Marcos tem uma história muito bacana, por isso que a gente convidou ele para essa live, porque é uma experiência de vida fantástica, né? Alguém com tanta experiência aí passar pelas experiências que passou junto com a gente. É aluno nosso, né? É aluno nosso, fez o nosso treinamento aqui do The Winner, né? E o Marcão também, antes de entrar no The Winner, ele já era Master Black Belt, já, né? Um nível muito elevado, inclusive deixou o pessoal meio tímido ali na hora de estar no workshop, né? Quando estava no workshop, o pessoal ficou meio tímido. Nossa, mas eu vou fazer um treinamento que está um Master Black Belt fazendo, quem sou eu para estar junto com ele? E ele até ajudou a gente a botar um paninho quente nesse momento aí, porque foi muito bacana. Então, nossa imensa gratidão desde já, Marcos, e por gentileza, se apresenta para o pessoal aí. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer imenso estar dividindo essa noite com vocês, uma satisfação, um orgulho incrível estar com o André, com o Yoshida e com todo mundo aí que está presente. Me sinto lisonjeado em poder estar participando dessa live com vocês. É uma satisfação, eu vou tentar dar o melhor que eu puder para vocês aí, em termos de vida, de experiência, tá bom? E tudo que eu aprendi com essas duas feras aí. Gratidão. Os caras aí são fera, além do grande network que eles proporcionam para a gente com pessoas magníficas que trabalham junto com eles aí e que vão estar nessa semana de live compartilhando conhecimentos com vocês. Maravilha. Gratidão, Marcão. Gratidão, Marcos. Gratidão minha, totalmente. Bom, gratidão, Marcos, pela presença, por prestigiar nosso trabalho, por entender nosso propósito, apoiar, né, e estar, né, aqui com a gente hoje. Bom, rapidamente, Yoshida, 18 anos de Toyota, 6 de Denso, ou seja, 24 anos de Grupo Toyota. Lá no começo da carreira, me ensinaram algumas coisas legais, a gente vai falar depois da introdução, mas a nossa carreira é longa, cheia de altos e baixos, a gente erra bastante no caminho, e errar bastante ajuda a gente errar menos e poder ajudar o pessoal que está começando agora, porque é muito melhor você errar e quando errar já saber que está errando, porque o duro é você ficar patinando, teimando nos erros e às vezes você passa anos no vale lá e não consegue sair, alguém tem que vir lá te chacoalhar para você sair do transe, né? Já aconteceu isso comigo, mas a gente continua na sequência, né? Mas gratidão a todos, contem sempre conosco para essa grande jornada de desenvolvimento e aprendizado, tá, gente? Gratidão. Gratidão, gratidão. Bom, eu sou o André Borgomoni, né? Trabalhei por 14 anos na Toyota, aí já há mais de um ano já empreendendo, né? Mais um ano empreendendo, então tem 15 anos aí mexendo diretamente com Lean, depois mais outros 5 anos que passei também empreendendo, e nos últimos 3 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, que me fez algumas mudanças na vida, né? Fez a gente pensar um pouco diferente e entender os propósitos reais que a gente está aqui, né? Gratidão por estarmos juntos, né? E gratidão também, André. Eu tive a grande felicidade de encontrar o Yoshida aí, depois de 12 anos que a gente não se via. E aí a gente se juntou e está aqui junto construindo o Lean Emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, mais organização, inteligência emocional, para dar uma base sólida para a gente poder fazer essas melhorias tão necessárias para a nossa economia, para as empresas que a gente trabalha e para a nossa vida em geral, que é extremamente importante. E, como sempre, eu vou dividir aqui a tela com vocês para a gente falar da nossa
começar a nossa live aqui. Então, o tema de hoje, né, entender as pessoas é o sucesso. Esse que é o nosso tema de hoje, com o Marcos Teixeira, que trabalha hoje na Móveis Albatroz, né, gerente industrial, plant manager lá, né, como queiram, e é Master Black Belt, já aí muito graduado e principalmente aluno nosso aqui, mesmo depois de ser Master Black Belt, topou o nosso desafio de estar aqui fazendo o Lean emocional, entendendo, e tenho certeza ele vai falar com vocês aí o quanto que isso mudou na vida dele, tá certo? E aqui hoje nós somos a Winners Alliance, que é a junção da Kaikaku Pro, que é a empresa de consultoria e treinamentos que o Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, que fez transformações, primeiro essa que eu fiz em mim aí, né? Mudando a minha vida, meu estilo de vida, deixando de ser tão sedentário e transformando a minha vida, e também como ajudei algumas pessoas, entre elas o próprio Yoshida, que deixou de ser aquela pessoa extremamente tímida, que ficava lá todo dia, azar, que coisa, que horror. E hoje está aqui fazendo live todo dia. Cheio de crença limitante. Né? Sem medo de ser criticado, né? Não, como que eu vou colocar um vídeo na internet? Todo mundo vai ficar falando que tá horrível, né? Hoje não tem mais nada disso, está aqui junto com a gente, e por isso a gente tem a oportunidade de estar com vocês, certo, Yoshida? Exatamente. Eu não sou homologado, por exemplo, né? São crenças limitantes, né? Não fui treinado para isso, né? Não tenho certificado, às vezes. Exatamente. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né? Como o Grupo Fiat, a Unilever, Bosch, a Votorantim Cimentos, Electrolux, entre outras empresas. E no nosso tema de hoje aqui, com a evolução tecnológica, muitas vezes a gente entende que a gente tem que ser meio máquina, né? Que a gente não tem direito de errar, que a gente tem que se tornar e começa a se cobrar demais, você está sempre acreditando que a gente tem que sempre ser o infalível, que não podemos errar, e só que não é bem assim, né? Porque passamos a cobrar de nós mesmos um desempenho igual a máquinas, né? E sem entender que o indivíduo, né? Como que cada um é, como cada um funciona, achar que todo mundo é igual, todo mundo é robozinho, que pode tratar todo mundo igual, todo mundo é igualzinho, né? E não é assim, não é assim que funciona. Somos todos seres humanos. E para começar a mudar isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar de ficar apontando o dedo e encontrando os erros dos outros, que está um pouquinho fora daquilo que é esperado, né? E entender que cada um é um ser humano e que a gente pode errar, que a gente tem o direito de errar. E principalmente, ao invés de ficar procurando os defeitos fora, a gente tem que olhar para dentro da gente e falar, olha, o que eu posso melhorar aqui dentro de mim primeiro? Antes de olhar para os outros e falar, você precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, o que eu melhoro aqui dentro de mim? E aí a gente começa a entrar no caminho, né, nesse caminho de solução. E aí, como que a gente faz? A gente vai quebrando aquelas barreiras de comunicação, que são extremamente importantes, que fazem uma diferença enorme, né, que entendendo a dificuldade de cada membro da equipe, né, e aí a gente começa a encontrar o caminho, encontrar a solução. E aí, entendendo as pessoas e tornando cada membro da equipe importante para o todo, importante para o meio, né? A gente vai obter o melhor resultado possível dessa equipe. Muitas vezes mais do que o 100%, muitas vezes mais do que o 100%, 110%, 120%, porque a equipe unida é mais do que um monte de gente junto, né? E isso sim é o caminho do sucesso. Isso sim é o caminho que faz a grande diferença, quando a gente entende as pessoas, valoriza cada uma delas e torna esse grupo um grupo vencedor de verdade, um grupo de sucesso real. E aí eu pergunto para vocês se isso faz sentido para vocês. Vocês coloquem aqui no chat, que eu vou estar no chat junto com vocês. E aqui eu vou trazer, eu quero saber de vocês aqui se faz sentido o que a gente apresentou. Quais são as expectativas de vocês para essa live, as perguntas de vocês para a gente trazer aqui. Eu vou trazendo para cá e vou lembrar aqui já de primeira que no dia 15, né, sem ser o sábado agora, o próximo sábado, a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional. Eu vou estar ali aquela bancada ali aqui atrás do Yoshida, né, na casa do Yoshida, vou estar lá fazendo com vocês um workshop. Vão ser 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês terem um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento. É uma amostra, né? É um pedacinho do nosso treinamento, está muito longe de ser o conteúdo completo, que é muito bacana, né? Mas é uma amostra para vocês entenderem como é que funciona o nosso treinamento em linha emocional.
mas para isso vocês têm que fazer a inscrição, então o link já está aí no chat para vocês. Quem ainda não está inscrito, clica lá, se inscreve agora, é rapidinho, faz a inscrição e a gente vai estar junto com vocês nesse dia mais do que especial, que a gente começa às 9 da manhã, vai até às 18 horas, junto com vocês fazendo esse workshop que vai ser sensacional. Tá certo? Então coloca aqui no chat para mim quais as expectativas, as perguntas de vocês, e eu vou trazendo para o Yoshida e para o Marcão responderem. Tá certo? Yoshida, tá contigo agora, vai lá. Gratidão, gratidão a todos. Bom, vou contar uma história rapidinha que começa quando eu tinha 6 anos de idade. Bom, eu sou paranaense, Maringá, né? Região onde o Marcos trabalha hoje. E quando eu nasci, começou uma crise violenta no Paraná, né? Geada negra, e a economia fracassou. Então, minha infância foi bem complicada devido a isso, né? Meu pai faliu, foi para Brasília, faliu de novo, veio para São Paulo, faliu. De falência em falência, comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Bom, daí a vida era difícil, a gente conseguia estudar, aí quando você estuda, você vira arrogante. Porque agora eu sou todo poderoso, eu tenho poder, eu tenho conhecimento, me formei na melhor faculdade do Brasil, né? Eu estava entre as melhores do Brasil. Aí você começa a trabalhar e quebra a cara, né? Então, a vida é uma montanha-russa gigante que a gente sofre e devia ficar mais humilde e a gente esquece de vez em quando. Chegando no Japão, lá no treinamento, né, entrei na Toyota, falei, vou me tornar gerente nessa empresa aqui, aí em 5 anos. E, de repente, me mandaram para um treinamento de 3 anos no Japão e a primeira coisa que me falaram lá, Yoshida, você tem que ficar consciente. Senão você vai passar 3 anos aqui no nosso treinamento on the job training, né? Pegando pondo a mão na massa, e vai só transpirar e não vai aprender nada. Então, critique, observe, fala qual a sua opinião, tenha opinião, né? E no final ele falou, viva consciente, porque senão você vai passar a vida inteira só transpirando. Mesmo escutando isso, eu posso dizer que 70% da minha vida eu transpirei mais do que tive lucidez e consciência, e por isso eu vivi a época lá do ao vida ao dor e só chorava, né, um período lá, um período negro da carreira, e sair dessas encruzilhadas, a gente mesmo vai criando os nossos problemas, e já tem os problemas naturais no caminho, então a gente precisa ter um conhecimento mais amplo, precisa de ajuda, precisa de conhecimento emocional, precisa de conhecimento técnico, precisa de conhecimento de organização, e a gente viveu tudo isso, né, Marcos? Exatamente. E justamente a gente, por ter várias fases que a gente presta atenção na parte técnica, ou na parte organização, ou na parte mindset, e a gente não consegue andar com os 3 tudo no mesmo nível sempre, a gente acaba caindo em várias armadilhas pelo caminho, né? Então, acho que hoje é legal a gente ir contando, né, as experiências que nós vivemos, né, e as armadilhas que a gente vai sofrendo, né? Então, nesse processo de realmente conhecer o que a gente faz, conhecer as conexões e conhecer, né, o caminho que gera progresso e sucesso, né? Tá ok? Então, por favor, Marcos, vamos contar como é que foi a sua vida também, né, para o pessoal entender, né, Sim. todo esse Bom, ambiente, né? deixa eu fazer uma pequena apresentação, né? Eu sou engenheiro mecânico, depois eu fiz uma especialização em engenharia de produção. Que bom. Sou formado pela UFRJ, no Rio de Janeiro, sou carioca e sou uma pessoa extremamente apaixonada por Lean. Tive uma experiência, como o Yoshida citou também, tive a oportunidade de trabalhar no Japão, numa empresa fornecedora da Toyota. Passei lá uns 9 meses e aprendi demais no Japão. E quando você retorna com uma expectativa muito alta, né? Você retorna com um conceito muito alto e você vem louco para aplicar. Mas não é bem assim, gente. Tem que botar a mão, o pezinho no freio
e entender que a gente ainda não está nesse salto que as empresas japonesas estão, então a gente tem que descer e trazer a equipe para esse patamar, né? A gente tem que ir lá embaixo, é muito sofrido, você cria muita expectativa e essas expectativas causam angústia quando você não consegue transformar isso em realidade, e isso acaba te gerando problema. Exatamente. Então, é isso que a gente precisa entender, né? A gente precisa entender que cada um tem o seu ponto de aprendizado, que alguns a gente vai ter que pegar com a mão e levar, e outros, às vezes, não vão querer também. Faz parte do jogo. O exemplo bom, né, Marcos? Eu passei 3 anos na ferramentaria da Toyota, 1.300 pessoas, treinamento de 3 anos, né? Melhor que muitos MBA. Voltei louco, né, como você falou, mas arrogante e não conseguia me comunicar com o pessoal, porque você enxerga tanta coisa, quer que todo mundo enxergue, se pudesse enfiava a goela abaixo, mas o pessoal não consegue absorver isso. Então isso realmente foi frustrante, né? Desde o tá tão ansioso de falarem que eu estava arrogante, que estava forçando a barra, estava desrespeitando o pessoal que se esforça todo dia, né? E depois de passar um bom período chateado com isso, não sei o quê, na segunda vez que eu fui para o Japão, eu participei de uma reunião que o pessoal estava definindo o futuro de 350 pessoas, que não estava preparado para a nova Toyota, tiveram que fazer ajuste. Aí tocou um sinal de alarme gigante, eu parei para pensar, o que as pessoas têm que saber para progredirem e não ficarem à mercê de agora ele não está mais preparado, não serve mais. Então, aprendi um monte, não sabia como ensinar, passei mais de 20 anos, né? Hoje 25, quase 30 anos, pensando o que as pessoas têm que saber e como é que aprendem, né? Então, aí, por exemplo, vocês vão viver no sábado através de dinâmicas, aprender com o corpo, etc. E aí, né, através da dinâmica, vai percebendo as coisas, vai conectando e a gente vai mostrando esse caminho. Mas são armadilhas, né, que às vezes a gente, por exemplo, entre voltar do Japão e começar a entender que eu tenho que treinar pessoas, 7 anos. Agora eu sei que eu tenho que treinar pessoas e ter um método que ensina pessoas, mais 10 anos. Né? Então, a gente demora uma vida inteira para entender de verdade, para entender um jeito de ensinar, para começar a ensinar. E a gente está agora num ponto, né, Marcos, que a gente está fazendo a live, etc., tentando sensibilizar todos que estão aqui na live e no workshop vamos embarcar nessa grande jornada do conhecimento, progredir através disso, né? E é difícil mostrar sem falar e fazer entender sem mostrar, né? Na live é mais difícil, né? No workshop já consegue perceber mais coisas, né? Mas a parte emocional é um grande vilão, né? Que a gente cai, vai no vale, fica um tempão no vale e demora para perceber que está no vale, né? Eu concordo com gênero e número contigo, Yoshida. A parte emocional é o maior vilão. Porque a gente vem com uma expectativa muito alta, né? Então, até falar um pouco assim de mim, né? Até pouco tempo atrás, eu estava trabalhando numa área que era uma área voltada à área automobilística, uma área onde as exigências são bem altas, né? A parte técnica se exige muito e você vem do Japão com uma bagagem bem forte e eu sempre estou me especializando, eu não paro de estudar, gente, eu não paro de estudar. É um conselho aí que eu dou para vocês, invistam em vocês, não fiquem esperando
ninguém investiu em vocês, o maior patrimônio são vocês, então invistam em vocês, tá? Vocês estão tendo aí uma grande oportunidade de participar de um workshop de altíssimo nível, ok? Que 2 feras aí vão proporcionar para vocês de forma gratuita, e eu tenho certeza que nesse workshop vocês já vão sentir o sabor do que eles vão ter a oferecer num curso, e que eu fiz esse curso e tenho muita honra de ter feito esse curso. Eu fiz a contabilidade, Marcos, entre aulas, lives e todo o conteúdo que está na plataforma, são mais de 160 horas. Muito mais. É aula e live para aprender demais. Aprender demais mesmo. Então, assim, eu vou fazer um comentário aqui, né, dessa minha transição de um setor para um outro setor. Eu estou há 1 ano e meio, aproximadamente, trabalhando na Albatroz. A Albatroz é uma empresa de imóveis, então eu vim com uma expectativa, com a mesma expectativa lá em cima que a gente tem numa indústria automobilística, né? Que já se trabalha com Lean, várias ferramentas, Six Sigma, enfim. Gestão que funciona. Com gestão, com indicadores, enfim, com treinamentos programados, né? Isso tudo já contabilizado, já feito no plano de investimento que você faz com antecedência, você faz o plano de investimento no ano seguinte para o ano posterior, enfim. Você vê todas as deficiências da sua equipe, projeta esses treinamentos para dar o upgrade na sua equipe e, de repente, você muda de setor e você acha que vai ser assim também, e não é, gente. Então, eu vim com uma expectativa muito alta e encontrei uma realidade diferente. Então, é aí que mora o porquê das coisas, né? Então, eu vou citar até um pouquinho aí um trecho do Cortella, que para mim é um dos grandes autores, palestrante. Ele tem num livro dele uma passagem que ele fala assim, não ensinar o que se sabe, são 3 passos para o fracasso de qualquer gestor ou de qualquer pessoa que está liderando uma equipe. Ele fala assim, não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora são os 3 passos para o teu fracasso. Eu fiz todos esses erros. Exatamente. Então, assim, e eu cometi os mesmos erros, porque eu vim com uma expectativa muito alta, achando que o setor já sabe, estava né? no mesmo nível, enfim. Então, eu vim de Ferrari, mas eu não tinha uma pista para andar com uma Ferrari. Eu tinha que andar com um carro mais popular, ok? E para mim andar com um carro mais popular, eu tive que enxergar isso em mim. Porque eu estava querendo cobrar da minha equipe aquilo que ela não podia me dar. Porque eu vim com uma alta expectativa, achando que essa equipe está pronta, pela uma estrutura fabril, pelo tamanho da planta, pela dimensão da fábrica. Pelos títulos que cada um tem, né? Exatamente, mas não foi bem assim. Então, a gente, sabe, a espiral, vocês vão entender no treinamento que vocês vão ter no workshop sobre a espiral positiva, a espiral negativa. Então, eu desci na espiral negativa e tive que me reerguer. E eu contei muito com a ajuda do André e do Yoshida para me falarem, Marcão, não é assim, cara. Dá uma marcha ré, pega essa galera aí e vai do iniciozinho e começa. Então, só para o pessoal entender, Marcos,
quanto tempo durou esse sofrimento entre você chegou lá e chegar à conclusão que tinha que dar marcha ré? Olha, meus primeiros 6 meses foi de levantamento, né? Levantamento de dados, uma vez que eu não encontrei gestão nenhuma na planta. E depois de todos os números avaliados, de tudo mapeado, os processos totalmente mapeados, os tempos tirados para a gente ver os locais de gargalos, enfim, fazer um novo planejamento da fábrica, um planejamento efetivamente liberando para a produção somente aquilo que era necessário para reduzir os estoques intermediários, enfim, já começar a colocar o Lean aos pouquinhos. Eu digo para você que eu sofri aí uns 6 a 7 meses de angústia, porque eu esperava e a coisa não vinha, né? Assim, Só para o pessoal entender, você analisou, entregou a análise para o pessoal e esperava um plano, ações da equipe, né? E a equipe não respondeu? A equipe não respondia, né? Então, eu tive um levantamento imenso de índice de parada, tipo de parada, modelei tudo, enfim. É um trabalho que está vinculado com Lean, mas está vinculado com Six Sigma também. Tabelei tudo, tirei percentual, entreguei pronto, né, para o meu time e falei assim, monte um plano de ação. Passaram o seu tempo e nenhum retorno foi dado. Aí o retorno não sai. Qual foi o seu sentimento, Marcos? Então, o pessoal estava te sabotando, por exemplo? Aí você... sentimento? Exato. Aí você faz a tua cabecinha, o tico e o teco, né? Começa um a pilhar o outro. É sabotagem, os caras não estão a fim de fazer, sou novo aqui, os caras estão achando que eu estou trazendo... Quero inventar roda e dirigir... Estou ameaçando as pessoas, ameaçando o emprego das pessoas. Exatamente. Então, assim, foi um momento muito difícil, pessoal, que eu aconselho aí, um conselho de uma pessoa aí, eu tenho 30 anos de experiência de fábrica, de chão de fábrica, mas sempre que você entrar num novo negócio, sair do seu negócio, lá, do seu core business, né? Eu era do ramo do aço, ramo automobilístico, e você mudar, faça essa pergunta, né? Faça essa pergunta que precisa ser feita, né? Pergunte o que vá buscar na essência, o que o pessoal sabe. E o que tiver de carência, ensina. E, na verdade, você presumiu que o pessoal sabia. Exatamente. O foco era mais técnico, né? E a parte relacionamento e sentimento das pessoas, a gente pensa que está tudo bem, né? É mais ou menos isso, Marcos? Foi mais ou menos isso. E aí você entra numa frustração, né? Porque você fala assim, caramba, nada está acontecendo, nada acontece, e está todo mundo pacato, passivo. Então hoje tá bom, né? Que você que está falando, que está sofrendo, mas eu estou fazendo isso, mas tudo que você está falando eu fiz igual, tá, Marcos? Então, exatamente. Então você cai poxa, aí você começa a se frustrar, não é aqui, será que é aqui, não é aqui? Então, eu olhei para dentro de mim, conversei. Você chegou a achar que a própria empresa não te apoiava? Também? Isso não, porque a expectativa, né? A minha vinda, a empresa queria exatamente uma pessoa para botar algum tipo de gestão, porque... Um gás novo, técnica nova, processo novo, né? Joia. O pessoal desse mercado de imóveis não trabalhava com nenhum tipo de gestão. As empresas, a grande maioria são familiares, então mas não tem então
a empresa tinha consciência que precisava disso e estava apoiando, né? Então, isso é um lado muito importante, né? Isso foi um lado importantíssimo. Joia. Isso foi um lado fundamental, tá? Esse apoio da empresa falou assim, não, a gente quer exatamente que você implante alguma coisa aqui, a gente quer ter indicadores, a gente quer ter meta, a gente quer resultado, habilitar, queremos ter resultados, a gente quer dar treinamentos para as pessoas, desenvolver as pessoas, enfim. Então, esse apoio da empresa, eu não posso efetivamente dizer que não teve. Isso é muito ruim quando você quer fazer e não tem. Não, isso, graças a Deus, não. E aí, gente, exatamente... Daí que a conclusão, você teve que olhar para você, né? Exatamente. Eu tive que olhar e falar assim, opa, eu vou pegar esse pessoal do início. Então, foi realmente do início, tá? Então, para qualquer um de vocês aí, essa experiência que eu passei é uma experiência que vale a pena eu estar dividindo com vocês. Então, eu fui lá embaixo, gente, lá embaixo, desde instalar computadores nas linhas de produção, dar treinamento de Excel, explicar como se analisava o sistema. Então, você pegou a Ferrari, engatou a primeira, com o pé lá em cima, sem acelerar, para poder nivelar na mesma velocidade de todo mundo, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente fez esse trabalho ele continua, tá? Esse trabalho ele não parou. Paralelamente, a gente trouxe para dentro da empresa uma empresa de coaching, para fazer um coaching mais na parte emocional da equipe. Então, hoje, eu tenho uma consultoria que faz a parte emocional, faz a parte das ferramentas da qualidade, e eu, pelo outro lado, faço toda a parte técnica da equipe, tá? Então, assim, essa parte técnica de definição de meta, como se analisa a meta, como se monta um plano de ação, como olhar os desvios dos resultados, como agir para chegar nos resultados, como hoje, então, como analisar os resultados do plano. A padronização está bem, né, Marcos? Saber se você está dentro da sua meta, se você está... Não estou te ouvindo. A padronização está bem, Marcos? Criar trabalho padrão, 5S, as ferramentas da... Também. Entendi. O trabalho padrão são coisas que vão surgir ainda, tá, Yoshida? A gente está assim, na fase de colocação de meta, treinamento, nós estamos na fase do pessoal agora saber analisar o campo, parar. Eles têm meta, hoje eles sabem quanto que eles têm que produzir diariamente, cada setor, tá? Até uma fábrica de móveis, tem corte, tem coladeira, tem furadeira, processos, tem pintura e tem embalagem. Cada setor tem a sua meta, cada setor tem como acompanhar hoje via computador, tem como gerar os seus próprios resultados, fazer análise de parada e fazer plano de ação. Então, nós pegamos essa equipe. Opa! Sou eu que estou fora do ar ou o Marcos que está, André? Não, acho que o Marcão tá com um pouquinho de problema na internet aí. Ele não caiu, mas está... Vamos esperar voltar. Vamos esperar um pouquinho para voltar. E vou aproveitar aqui, né, que não está podendo continuar aqui. Vou lembrando aqui que a gente está com o nosso workshop em linha emocional, né, que a gente vai fazer no dia 15, né, sem ser os próximos sábados, o outro. E a gente vai estar lá fazendo aquelas 4 dinâmicas junto com vocês. Mas para isso precisa fazer a inscrição. A inscrição, para fazer a inscrição, precisa entrar no link. Está aí o link para vocês no chat. Quem ainda não está inscrito, eu sei que é boa parte do pessoal que está aqui na live já está inscrito, mas quem ainda não está,
clica aí, se inscreve para a gente passar junto esse sábado, né, das 9 da manhã às 18 horas, o dia inteiro, que a gente vai estar junto com vocês aí, totalmente gratuito. Vocês ainda têm direito a receber um certificado de participação. Vai ser muito bacana a gente passar esse sábado o dia inteiro juntinhos aí, vai ser muito legal. Então se inscreve para a gente estar junto lá, tá certo? Eu vou pegar aqui, aproveitar, tem a pergunta do Robertson, né, que colocou aqui, ó, como alinhar as expectativas das pessoas com as expectativas da empresa? Qual é o primeiro passo ou o que devemos nos atentar? Bom, bem simples, Robertson. Precisa conversar. Esse que é o grande problema. Comunicação, que é o grande problema que o Marcão teve aí na hora que ele mudou de empresa, porque é aquela história do que é óbvio para um, não é óbvio para o outro. O que era óbvio para o Marcos, que estava num nível lá em cima, não era o óbvio de todo mundo. Então, para ele, que era muito simples, simplesmente, olha, está aqui todos os números, está tudo aqui, equipe... É só montar o plano. Agora vocês montem o plano. Né? Agora, por favor, montem o plano para mim. Né? Então, essa era a expectativa do óbvio que o Marcos tinha. Marcão, só abrir o teu microfone, você tem autonomia para isso, tá? Você pode abrir e fechar o microfone a hora que você quiser. Oi, gente, voltei. Beleza. Tinha caído aqui a minha internet. Desculpa aí. Sem problema. Isso acontece, não está na nossa mão, isso não tem muito o que fazer. Então, aí o André está aproveitando para responder uma pergunta aqui do chat. A pergunta do Robertson aqui, né? Que é como alinhar as expectativas das pessoas com as expectativas da empresa e qual o primeiro passo. Então, pegando o exemplo, é alinhar a comunicação. Conversar com todo mundo, entender o que todo mundo entende. A comunicação deve ser uma comunicação não agressiva. Então, na hora que o Marcão entendeu que o pessoal não entendia, que ele começou a entender que simplesmente ele colocava, né, para os outros, olha, é assim, agora, por favor, me traga o plano de volta, né? E não sabia que o pessoal não sabia fazer um plano. Então, como evitar esse tipo de coisa? Entrega tudo, e explica, das três coisas que ele falou, o pessoal tem vergonha de perguntar, né, André? Tinha vergonha de perguntar. Então, explica tudo, ao invés de chegar, você entendeu? Que aí a resposta vai ser, foi? Entendi. Por medo, por receio, eu consegui, mas não vai fazer. Só que não vai fazer. Ao invés disso, pergunte assim, olha, eu consegui me fazer entender? Sim, consegui. Então tá bom, então me explica o que você entendeu do que eu falei. Isso. Se a pessoa respondeu e o que você tentou falar foi exatamente o que ela entendeu, tá tudo certo. Se não foi, alinhou a responsabilidade é sua, a responsabilidade é sua de interlocutor, não transfira a responsabilidade para quem tem que entender, né? A responsabilidade é sua, e aí você explica de novo de uma maneira mais simples. Se o Marcão tivesse feito isso desde o começo, que ele faz agora, mas no começo não estava fazendo... Não estava fazendo. Não estava fazendo. Se ele chega no começo, olha, entendeu? Sabe como é que faz o plano? O plano tá, né? Consegui me fazer entender? O plano, como é que você vai fazer esse plano? Ah, não sei como é que eu vou fazer o plano. Aí ele baixaria o nível. Olha, o plano se faz assim, assim, assado. Você pega os dados, monta o plano, tal, né? E explicaria um pouco melhor, evitaria esses 6 meses de sofrimento, de inferno, verdadeiro inferno que o Marcão viveu lá. Vou dar um spoiler que o Marcão não comentou, mas ele chegou a colocar o cargo dele à disposição porque estava achando que a coisa estava desandando, né, Marcão? Como é que foi essa história? Conta aí. Foi verdade, é verdade, pessoal. Assim, eu cheguei a falar assim para a empresa, olha, não dá, porque não tem retorno, Eu entrego mastigado, mas não tem retorno. Então, eu cheguei num nível de frustração altíssimo, né? E aí foi quando eu percebi, já com até o retorno do coach, que já estava acontecendo dentro da empresa, quando a psicóloga falou, olha, Marcos, eles não fazem porque eles não sabem fazer. O problema é que eles não sabem. Você está exigindo uma coisa de uma equipe que não conhece isso ainda. Aí eu tive um insight.
Aí o pessoal tinha um medo terrível de perguntar, né? Exatamente. É um cara que vem de fora, que tem um pensamento diferente, que enxerga a fábrica com uma visão lean e as pessoas não conheciam, nunca tinham ouvido falar, e enfim. E no fim para eles era grego, né? Ou qualquer outra coisa grego, que não dava para entender, né? Era grego. Então, eu falei assim, gente, eu tenho que comprar essa bola, eu vou ter que trazer essa galera, eu vou ter que ir do iniciozinho mesmo, explicar, instalar computador na linha, explicar o Excel, o básico do Excel, somar, dividir, multiplicar, percentual, fazer gráfico. Fazer gráfico, como monta gráfico, como analisa gráfico, fazer um primeiro plano de ação junto, entregar como máscara para o pessoal. Usem isso aqui. Eu não faço um plano de ação completo, eu uso 3 fases, o que, porquê, como e o status, para ser bem rápido, bem breve e bem objetivo. Tá? E hoje, falo para vocês que é difícil eu passar... E outra coisa, eu não saio de dentro do chão da fábrica. Eu sou um cara... Eu vivo 100%, assim, meu dia, 80% eu estou dentro da fábrica. 20% eu saio para uma reunião e, ao retornar, eu estou dentro da fábrica novamente. E hoje, a satisfação que me dá é que, quando eu estou dentro da fábrica, eu vejo um líder, um encarregado meu, em frente ao computador, parando, analisando o dia dele. Ele está lá analisando a eficiência da máquina dele, ele está analisando a eficiência do setor, ele está me chamando preocupado, pô, eu não vou conseguir atingir o volume de hoje, a produção de hoje, eu vou precisar, autorizo puxar uma hora extra aqui, vou precisar, então, ou seja, eles já estão começando a pegar o espírito da coisa, estão caminhando sozinhos, né? Estão começando a dar os primeiros passos. E aí eu vou falar para vocês assim, nós estamos colhendo frutos disso? Estamos colhendo fruto disso, e isso é histórico, é real, e vai ficar no histórico da Albatroz, né? Da Móveis Albatroz. Março. Então, nós começamos isso em janeiro. Fevereiro, março, abril, isso vai... Agora, esse treinamento, esse desenvolvimento não vai parar mais, tá? Que bom. Porque agora, sim, a gente já tem uma estratégia, um plano traçado de desenvolvimento dessa equipe. Então, vamos lá. Dá para dizer que o pessoal está com brilho nos olhos? Dá. Que bom. É óbvio que, Yoshida, tem pessoas que ainda estão fazendo assim, a grande maioria está fazendo, se eu não fizer, eu vou ficar para trás. Ainda não se engajou, não sentiu aquele sabor, né? Está fazendo um pouco meio que por necessidade, eu não quero ficar para trás. Mas a grande maioria está fazendo porque está se sentindo envolvido nisso e está querendo fazer. E aí eu falo para vocês exatamente o que vocês vão aprender no workshop. É importantíssimo, eu vou falar com resultados reais. Em março, a planta bateu recorde de produção histórico dessa planta. Ela produzia em média 1.500 toneladas. Nós produzimos quase 1.900 toneladas em março. Sentiu o ganho de 1.500 para 1.870 toneladas. Ok? Bastante. Veio abril, a meta era 1.560 toneladas. Nós batemos 1.700 toneladas em 20 dias úteis. Março eram 23 dias. Então, assim, o pessoal agora já trabalha pensando na meta, trabalha pensando nos planos de contingência, já consegue ter a visão ampliada
do futuro, né? Eu estou atrasado, eu preciso entregar isso, eu preciso reverter essa situação que tá aqui. O PDCA está funcionando, né? Se começa a atrasar, antes atrasou, né? Agora atrasou. não, o que eu faço para não atrasar, né? O que eu faço para não atrasar? O que eu faço para não atrasar? Que bom. E, enfim, então a rodinha tá rodando, mas a gente não vai parar. Agora, assim, é dar foco, continuar dando foco no treinamento com o pessoal. Outra coisa que foi muito interessante, que eu também preciso passar isso para vocês. Eu fiz um treinamento, uma dinâmica com os encarregados inteiro, ok? Dos dois principais perdas de produção que nós estávamos tendo, que era o altíssimo índice de descarte, ok? Descarte, peça perdida, jogada fora. Erro de corte, por exemplo, né? Erro de corte, peça que caía, quebrava, falta de contagem de produto, enfim. E retrabalho altíssimo. Retrabalho por regulagem de máquina, regular a máquina errada, ok? Fazer uma regulagem errada. Então, eu montei uma dinâmica com os encarregados, depois de passar toda essa teoria, gente, que foi tudo junto, tá? E vocês também vão viver isso aí no workshop. Eu dei o treinamento com PowerPoint, e quando terminou o PowerPoint, eu já tinha uma dinâmica pronta. E a dinâmica foi o seguinte: nós temos que entregar esse produto. E no meio dos produtos, eu botei várias peças com defeito, eu botei toda a realidade da fábrica. Eu botei lote faltando peça, eu botei peça misturada com defeito, eu botei peça com medida diferente. Peça a mais para atrapalhar. E falei assim, ó, esse produto que está sendo embalado, o caminhão está aí fora, o motorista está aí fora esperando essa carga. E cronometrei tudo. Pode fazer, pode começar a fazer. E a fábrica continua trabalhando aí, continua cortando, continua a embalagem, que é o nosso ponto final, que dali vai para o estoque, do estoque vai para o nosso cliente. A embalagem, ela que dita o que faltou, né? E aí veio a grande surpresa. Cadê que eles conseguiam montar o produto que precisava ser entregue naquele dia, que o caminhão já estava parado na doca, esperando para carregar? Então, quando caiu a ficha, aí eu falei assim, e agora? O que a gente costuma fazer? A gente vai lá no corte, vai pedir essa peça que está errada, essa peça vai passar na coladeira, vai passar na furadeira, vai passar na linha de pintura. Aí eu marquei, agora vamos marcar até ela chegar aqui. Isso se for uma pecinha, gente. Se for uma pecinha. Se as máquinas estiverem disponíveis, porque eu tenho que fazer um setup exclusivo para essa peça. Eu tenho que trocar uma cor de borda exclusiva para essa peça. Às vezes eu estou na linha de pintura com uma outra cor que não tem nada a ver com a cor que você está precisando. Você tem que fazer uma limpeza, uma parada de uma linha de pintura, fazer uma limpeza inteira para pintar uma peça para você acabar de terminar uma montagem. Então, quando eu peguei esse tempo, quando eles viram que o tempo de parada de linha que deu na embalagem, mais o tempo do processo para essa peça chegar pronta novamente, para ser embalado, caiu a ficha. Então, aquela apresentação de gráfico, a apresentação dos valores de descartes, o índice de descarte, o índice de retrabalho, a perda de produtividade, a eficiência de cada setor, desmoronou na dinâmica. Ali caiu a ficha da equipe. Então, falei, então agora é só, gente, vocês têm 5 minutos, para resolver esse problema. Nós identificamos aqui todas as causas. Nós vimos que faltou peça, nós vimos que tinha peça defeituosa, ou seja, faltou inspeção de qualidade. Era 5 minutos para montar um plano de ação, é isso, Marcos? Para eles identificarem o que estava errado. Ah, entendi. Para fazer um mapa de problemas, né? Entendi. Mapa de problemas. Joia. Ok? Então, assim, vocês têm... E aí, nós marcamos no Flipchart.
Ok. E teve problema que eles não conseguiram pegar. Eu falei, olha, vocês não conseguiram detectar isso. Vocês viram ali que vocês estavam passando, adiantaram uma peça anterior ao que vai ser ao próximo produto que vai ser embalado. Você deixou para trás, eu até brinquei com eles, olha, se tem um elefante, se você não passar um elefante inteiro, se você deixar o rabinho do elefante para trás, você não monta o elefante. Então, você tem que passar o elefante por completo. Não adianta você ficar pulando o produto para melhorar a eficiência do seu setor. Porque você está melhorando a eficiência do seu setor, mas você não está pensando no macro. No resultado, né? O resultado, a entrega do produto. E aí, eu falei, então vamos repetir a dinâmica agora. Então, assim, o que não foi entregue, era para montar apenas 3 produtos. Os 3 saíram sem qualidade e não foram entregues no tempo. Depois da análise e da repetição da mesma dinâmica, eles entregaram 6 produtos. Eles entregaram o dobro de produto e todos os 6 perfeitos. Que bom. E isso aí... Vamos levar isso para dentro da fábrica agora? Só para o pessoal que está aqui na live entender, nosso método chama-se Xin, de atitude ou coração, espírito, né? Gui de técnicas e Tai de corpo preparado e organização. Então, a dinâmica é para sentir com o corpo, né? Porque a gente fala, mostra gráfico, o pessoal não entende, mas quando a gente faz a dinâmica, percebe e sente, né? Aí começa a funcionar, né? Exatamente, Yoshida. E aí caiu a ficha dos encarregados geral. E aí, o que isso está sendo bom, pessoal? Está sendo bom que os próprios encarregados, vejam só, como a coisa, né? Fui lá embaixo, resgatei a galera, fiz uma outra visão da forma como eu estava atacando. Eu falei, não é assim, eu tenho que voltar aqui embaixo, trazer a minha equipe inteira, eu tenho que dar base para eles, eu tenho que mastigar o máximo possível, dar conhecimento para eles, para depois a gente poder exigir um pouco mais. Então, hoje, depois desse treinamento, vocês veem o seguinte: os próprios encarregados montaram os próprios treinamentos para a equipe. Eles nunca tinham feito treinamento com a equipe deles. Nossa, que legal. Eles tinham parado para botar a equipe dentro de uma sala e dar um treinamento, gente. Um treinamento. Então, hoje, eles montaram o próprio treinamento. Eles legal. apresentaram o treinamento. Eu peguei o treinamento deles e botei mais gordurinha, mais salsinha, mais cebolinha, mais tempero. E eles me convidaram para estar junto do treinamento com eles lá. Porque a dinâmica, né? Eu falei, não, vou fazer o seguinte, você vai vender o peixe da tua apresentação e eu participo da dinâmica porque eu sou um simulador cruel. Eu vou simular os erros aqui, eu vou fazer os gatilhos que a fábrica comete. A galera... É o operador sabotador. Né? Eu sou sabotador. Eu sou sabotador. Eu vou sabotar. Então, e aí foi isso. Eu repeti, então, assim, o nível de dinâmica que eu dei para os encarregados foi o mesmo que eu dei para a equipe dos encarregados. E eu passei isso, ó, gente, a dinâmica que vocês fizeram foi a mesma que o chefe de vocês fizeram. Caiu a ficha agora que vocês têm que... Aí eu falei assim, ó, nós temos que fazer 3 coisinhas. Medir, contar e inspecionar. Se a gente medir, contar e inspecionar, a gente reduz as peças descartadas, a gente reduz o retrabalho, a gente vai aumentar a eficiência e a gente não vai ter caixa aberta ou tendo que tirar produto da embalagem porque não chegou completo. Então, nós estamos treinando setor por setor. O setor de pintura já foi treinado, o setor de corte, vai vir agora o setor de furadeira, depois o setor de embalagem. A gente tem que dividir isso, a gente não pode parar a fábrica, entendeu, gente? Então, você tem que planejar isso para a fábrica continuar rodando, você não pode parar a fábrica e levar todo mundo para uma sala de treinamento, porque é alimentação, um setor alimenta o outro.
um detalhe, eu uso o seguinte dilema com eles, cliente-fornecedor. Não é setor-setor. Cliente-fornecedor. Pensa que ele é seu cliente. Pensa que ele é o seu cliente. Pensa que ele é o seu cliente. Pensa que ele é o seu cliente. Então, é cliente-fornecedor. Você gostaria de receber assim? Não. Então, não entregue assim. Ok? Então, a gente está... Inclusive, está relacionado com a pergunta do Robertson, né? Está muito claro o que cada cliente recebe de cada fornecedor e vice-versa, né? O alinhamento de expectativas tem que ser bem feito, né? Exatamente. Então, a gente está fazendo isso. E todo mundo que vai para o treinamento cai a ficha ali na hora. Cai, porque quando eles vêem no tempo do cronômetro a tarefa que foi dada e eles não conseguem fazer ela perfeita, porque ali no meio tem peça defeituosa, tem peça faltante, que foi gerada pelos processos anteriores e ninguém inspecionou, e no processo final, que foi pegar isso, a ficha cai. Viu, Marcos? Eu ponho a mão no fogo que todo mundo tá louco, que não fez o treinamento ainda, tá louco para fazer. Porque o pessoal começa a comentar. Uma vez eu fiz uma dinâmica que entrou uma turma, 10 minutos entrou outra turma. 10 minutos depois, que era a turma do turno seguinte, entrou no mesmo treinamento, na mesma dinâmica, né? O pessoal já entrou louco na sala. Não, me falaram que é super legal. Já, quando que começa? Quando que começa? O pessoal já chega desse jeito na sala, né? Tá desse jeito, Yoshida. Então, assim, eu estou tendo até que modificar a dinâmica, porque, assim, você queira ou não queira, vaza na fábrica, né? Vaza, gente, vaza. Entendi. Então, você tem que mudar a dinâmica, você tem que mudar. Como você tem várias alternativas para fazer as coisas acontecer, porque você tem um arsenal de armadilhas, né? Um arsenal de armadilha, né? Então, legal. Você prepara novas armadilhas, né? Novas armadilhas, e o pessoal cai. Por quê? Porque é o cotidiano, está no cotidiano. Então, o que a gente está fazendo é mostrar o cotidiano e falar assim, o cotidiano é o errado. A gente precisa fazer dessa forma. Essa forma é o certo. E aí, quando eles enxergam isso e repetem a dinâmica e atingem o objetivo com 50% do tempo, ou até com o dobro de peças finalizadas, perfeitamente, é aquela sensação de um olhar para o outro e falar assim, putz, grilo, caramba, a gente Gostei faz isso. Dessa brincadeira. A gente faz isso lá dentro, vocês fazem isso e não percebiam que faziam. Então, está sendo muito legal, muito gratificante. E, pessoal, vocês vão ter a oportunidade de ver isso no workshop, com essas feras aí. Vocês vão ter a oportunidade de aplicar isso também. Vale a pena para qualquer um aqui ter no cargo de gestão, que queira desenvolver a sua equipe, né? Usem de dinâmica, usem de indicadores de números reais, nada forjado, sejam extremamente justos, éticos no que vocês vão apresentar para a equipe, né? Isso é uma questão assim sine qua non, né? Ser ético, ser justo, mostrar valores reais, trabalhar com dimensão real e falar assim, ó, a gente não quer isso aqui, a gente quer dar esse salto aqui. Então, vamos dar para vocês assim um feedback de quanto fechamos a eficiência da fábrica no ano de 2020. A fábrica fechou com uma eficiência de 12 meses, de 59. Nós estamos com 4 meses computados, janeiro, fevereiro, março e abril, nós estamos com 70% de eficiência. 70% de eficiência. É um salto gigantesco já, né? Então, assim, setores que estavam com 60% estão atingindo 80% de eficiência. Setores que estavam na faixa de 50% estão atingindo 70% de eficiência. Então, a média global da empresa saiu de 59% para 70%.
E a gente quer buscar 80. A gente quer fazer uma curva de aprendizado para levar isso para os 80, ok? Então, está sendo muito legal. Está sendo muito ainda legal. Tem uma missão boa pela frente aí, hein, Marcão? Ainda tem uma missão boa pela frente. Tem muito trabalho, gente. É muito trabalho. Mas reverter a espiral negativa, que é o grande ponto, né? Conseguir sair da espiral negativa, né? Exatamente. Esse que é o pulo do gato. E aí, para vocês que querem ver uma dinâmica, como é que funciona, como que aplica isso, como o Marcão já falou, no nosso workshop vocês vão conseguir ver isso aí. A gente vai fazer 2 dinâmicas muito bacanas, né? Que é a técnica misturando com a parte emocional, que vocês vão entender exatamente isso que o Marcão falou, de como que funciona uma simulação de produção, né, de processo, qualquer processo pode ser, mas é uma simulação de um processo que a gente vai estar mostrando para vocês e vocês vão ver como que funciona isso, como que vocês vão conseguir aplicar essa mesma dinâmica em qualquer lugar e vocês vão entender um pouco mais do que a gente está falando aqui nessa live de hoje. Marcão, o papo está maravilhoso, mas infelizmente o tempo estourou e a gente vai ter que encerrar. Então, peço a gentileza de você fazer as considerações finais aí e deixar um recado bacana para o pessoal. Vai lá. Bom, gente, foi um prazer estar com vocês todos, né? Um prazer estar dividindo com vocês essa noite, uma satisfação imensa e ter sido convidado pelo André e pelo Yoshida. Estar dividindo com vocês essa noite. Obrigado por todos que estão presentes aí. Eu espero ter podido contribuir com vocês, para vocês aí. Me coloco à disposição, estou no LinkedIn como Marcos Teixeira, tá? Se vocês precisarem da minha ajuda, não importa se é para trabalho, quem estiver fazendo trabalho de Lean, quem estiver fazendo trabalho de Six Sigma, eu me coloco à disposição para ajudá-los, tá? Sem problema nenhum. Inclusive, o André sabe, uma colega nossa que fez o treinamento conosco, estava num projeto de Black Belt e eu estou auxiliando ela nesse projeto, enfim. Então, podem contar comigo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender para ensinar. Eu não gosto de aprender para ficar comigo. Eu gosto de aprender para ensinar. Eu gosto de fazer minha equipe subir, porque se a minha equipe sobe, ela me leva para cima. Se eu mantenho a minha equipe estagnada, eu estou estagnado também. Então, assim, aquilo que eu aprendo, eu compartilho, tá? Então, independente de vocês estarem em outra fábrica, não estarem trabalhando comigo, eu me coloco à disposição para contribuir com vocês aí no que vocês precisarem, como calcula isso, como calcula aquilo, me dá uma noção aí da dinâmica, enfim, pode contar comigo. E, olha, não percam o workshop desses 2 caras aí, porque vocês vão aprender muito e quem tiver condições de fazer o treinamento completo, façam, gente, porque vocês vão abrir uma visão completa. Não tem curso, tá? Eu falo para vocês assim, eu já fiz todos os cursos que vocês possam imaginar de Lean que tem aí no mercado, tá? Eu não sou especialista de Lean agora com o André e com o Yoshida. Eu já sou especialista de Lean há bastante tempo atrás, tá? E não tem um curso. Eu posso falar que, como eu já fiz em outras plataformas, eu posso falar para vocês que não tem um curso tão completo quanto o curso que eles oferecem. Não tem um curso tão completo quanto eles oferecem. Não tem o conteúdo, a bagagem dos profissionais que vão estar lá ensinando para vocês nas lives. Não tem. Vocês vão ver, cara, só top. Só vai ter gente boa, só vai ter pessoal de fera, com muita experiência, com muito know-how para dar para vocês, né? Então, quem tiver oportunidade, não joga fora essa oportunidade de ouro.
faz esse workshop em sábado. Quem puder se inscrever no curso, se inscreve no curso. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão agregar muito conhecimento. Tá bom? Valeu. Muito obrigado por estar com vocês essa noite. E muito obrigado, André. Muito obrigado, Yoshida. Estou à disposição de vocês sempre. Podem contar comigo na hora que quiser. E quem também precisar da minha ajuda, eu estou lá no LinkedIn, é só me chamar lá. Perfeito. E eu recebo. Valeu, Marcão. Gratidão, gratidão. Então, quem ainda não segue o Marcão, vai lá, Marcos Teixeira, está lá no LinkedIn, digita lá Marcos Teixeira, ele está nos nossos posts lá, quem acompanha nossos posts, ele está marcado lá, então é só clicar ali e pedir a conexão para o Marcão, que ele vai aceitar, e o que vocês precisarem, eu tenho certeza que ele divide, porque o Marcão é assim mesmo, isso não é só porque ele está aqui na live, não, é verdade mesmo, ele já ajuda muita gente aí, ajudou o pessoal no nosso network, lá no nosso grupo, então fiquem muito à vontade para falar com o Marcão, conecta com ele lá, é Marcos Teixeira, tá? Marcos Teixeira, tá bom? Yoshida, suas considerações finais, por gentileza. Bom, gratidão a todos, gratidão primeiramente, Marcos. Né? Opa, Yoshida, obrigado a você. Sim, sim. E resumindo, pessoal, 45 anos vividos, Yoshida mais André, estão nesse treinamento. Tudo que a gente preza, que a gente quer de bem, quer que a sociedade se desenvolva, que as pessoas se desenvolvam, está entregue lá. Né? E porque o nosso propósito precisamos ter um país onde a gente tem orgulho de estar nele, que a gente se sinta bem, possa sair na rua, porque tem progresso, e progresso não, né, diminui as coisas ruins que tem por aí, criminalidade, medo, etc., né, dificuldade econômica. Então, a gente precisa, através do nosso trabalho, do conhecimento, construir, né, uma sociedade com a espiral positiva ativada, onde a gente, vou usar a expressão, se diverte, né? Vocês viram o sentimento que o Marcos está transmitindo, né? Do pessoal estar gostando de trabalhar. Não tem preço isso. A gente chama de Ikigai, né? Que o pessoal vai começar a ir na direção da plenitude de vida e trabalhar porque tem propósito, porque tem significado trabalhar, porque é bom para eles, é bom para a família, é bom para quem está em volta, né? E é isso que nós queremos ativar, né? Tá? Contamos com vocês aí e estamos à disposição, né, para o resto da vida. Né? Aluno nosso, né, André? É aluno para sempre. Aluno para sempre. Aluno para sempre, é isso aí. É assim que a gente faz. Aluno para sempre. É isso aí, o Marcão, nosso aluno eterno aí, como vários que tem aqui, né? O Robertson, o Wildner, tem um monte de aluno nosso aqui, isso é sempre um grande orgulho. Né? Estou sempre dentro das Masterclass, não perco as Masterclass. É isso aí, estamos sempre juntos. Então, por isso que a gente vai montando esse grande time, esse grande exército aí de transformadores, de pessoas que transformam o lugar que está, o lugar de trabalho, o ambiente que mora. A gente vai conseguir, sim, transformar tudo, né? Transformar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Se a gente quiser, a gente transforma o mundo, como a gente sempre fala aqui. O Jackson colocou aqui, eu não consigo ler de todo mundo, mas o Jackson colocou um negócio muito bacana, que somos uma peça de um quebra-cabeça, é necessário estar no lugar certo, pois tudo é o resultado da atuação individual de cada um. Sem comunicação simples e transparente, não gera confiança. Fantástico, Jackson, gratidão. Exatamente. Isso é um grande resumo dessa live aqui. Valeu, estamos juntos e conto contigo aí, vamos estar junto aí, né, em todas as lives e também lá no workshop, a gente vai estar junto aí, se Deus quiser. Então, amanhã e depois, né, sexta e sábado, a gente vai fazer, não é live, a gente não tem convidados, vão ser 2 aulas que a gente vai dar amanhã e vai dar no sábado. Então, avisa todo mundo, estejam aqui junto com a gente, avisa aí os amigos para estar junto com a gente aqui nessas 2 aulas que vão ser fantásticas, que a gente vai estar aqui na sexta e no sábado. A gente só para domingo, porque domingo é Dia das Mães, né? Então, a gente vai dar uma folga no domingo aí, mas volta na segunda-feira. Inclusive, o Daniel Grespan, que vai estar na segunda-feira com a gente aqui, está assistindo a live aqui, está junto com a gente. Gratidão, o Daniel, que é da qualidade, né? Que é da qualidade lá. Olha o Daniel, até abriu a câmera aí. Daniel Grespan, gratidão por estar junto com a gente aqui, nosso parceirão, amigaço nosso aqui.
vai estar junto com a gente aí fazendo a nossa live na segunda-feira. Então não perca, gerente de qualidade da Toyota vai estar junto com a gente aqui e vai ser fantástico. Então, amanhã Gratidão, aula, sábado aula e na segunda, gerente de qualidade falando para a gente aqui, o gerente de qualidade da Toyota falando com a gente aqui para a gente fazer a nossa live. Então, gratidão, Marcão, gratidão a todos, né? Gratidão a todos que estão por aqui. Obrigado, gratidão, Então, muito obrigado. Gente, a nossa gratidão é sempre a vocês que estão aqui com a gente fazendo essa live, porque sem vocês não faz o menor sentido ter essa live, vocês estão aqui despendendo a coisa mais importante que tem na vida de vocês, que é o tempo que a gente tem, e o tempo que vocês teriam aí para estar num momento de lazer, um momento tranquilo, estão aqui querendo aumentar o seu conhecimento, isso torna vocês pessoas mais do que especiais. Então, como é para vocês essa live, o microfone de todo mundo está aberto e o nosso aplauso agora é para vocês, pessoal, que são pessoas mais do que especiais. Valeu, gratidão. Amanhã estamos aqui de volta. Valeu. Até mais. Boa noite. Valeu. Gratidão. Tchau, tchau.